Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para dar uma boa notícia para você e eu quero ler um versículo que está em Isaías 43, versículo 19, que a palavra de Deus diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge, você não percebe? Estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no ermo. Isso tem muito a ver com esse momento nosso do culto noturno. No meio de tanta situação e notícias de desgraças, de dificuldades, da pandemia, nós estamos dando uma boa notícia para vocês. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse culto veio para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de cura, de milagre, de você poder acreditar no impossível, porque aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. E nós sabemos que esse culto vai atingir muitos corações, esse culto vai atingir e vai realizar muitos milagres. E eu quero já profetizar isso sobre a sua vida, aonde está chegando essa mensagem, que você possa receber. A palavra de Deus diz que se creres, verás a glória. Não importa o tamanho da luta, da dificuldade, do problema que você está enfrentando, mas o Senhor está fazendo uma coisa nova e Ele quer começar essa coisa nova na sua vida, através desse culto noturno que teremos todo domingo, às 18 horas, que você reserve esse tempo para ser ministrado da parte do Senhor, para que você possa ver a transformação, porque o Senhor está falando aqui através dessa passagem, Ele está profetizando: eu estou fazendo uma coisa nova, e você vai perceber, através desses cultos, dessas ministrações, dessas palavras, algo poderoso do Senhor na tua vida. E eu quero orar por isso. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque as tuas promessas, elas se cumprem, elas não voltam vazias. E eu sei, papai, que isso é um sonho da igreja de Barueri, de termos 2 cultos, mesmo que estamos fazendo via mídias sociais, mas nós demos o pontapé inicial. E esse culto noturno, Senhor, vai atingir muitas vidas, muitos corações, e muitos milagres vão acontecer e muitas vidas virão e vão testemunhar que foram através do culto, Senhor, noturno, através das ministrações e das palavras que o Senhor realizou essa coisa nova. É o que eu te peço, papai, em nome de Jesus. Faz grandes coisas em cada vida que está assistindo hoje e que vai assistir todos esses dias, todos os cultos que vai ser ministrado durante o domingo às 18 horas. É o que eu te peço e já te agradeço pelas vitórias em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Conto com você. Até o próximo domingo. Graça e paz. Que o amor de Deus encontre o seu coração. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O Senhor tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante conosco. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
O amor do Senhor é impressionante. Aleluias. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. O teu amor é incrível, Senhor. O teu amor é sensacional. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, nesse tempo precioso que estamos na presença do nosso Senhor. Temos que nos habituar a falar boa noite, não é? Esse é o nosso segundo culto, segunda reunião que nós ministramos no período noturno do nosso domingo. Seja muito bem-vindo à família Barueri, que o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Essa é a nossa oração. Esse é o propósito que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu gostaria de lhe convidar, se você puder abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, versículo 13. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 19. Se você puder, leia aí. Certamente vai ser um momento especial, onde a palavra do Senhor vai falar ao teu coração. Pois bem, Mateus 16,
13 diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, que é poderosa para falar aos nossos corações. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha ministrar em nós, queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, queremos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, a perfeita e agradável vontade, Senhor amado. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor como teu servo. Assim como o Senhor tem falado comigo nesses dias, fala com os meus irmãos que estão em suas casas agora, ouvindo esta mensagem, participando do culto da família Barueri, Senhor amado. Que assim o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, nesta noite nós gostaríamos de falar, de tratar com os irmãos sobre um tema muito importante, até bastante falado, já ouvi alguns sermões a respeito disso, mas não na vertente que o Senhor tem colocado em nosso coração. Gostaríamos de falar sobre identidade. Normalmente nós falamos sobre identidade num ponto de vista mais humano, sobre a nossa identidade, e nós vamos tocar nesse assunto, mas nós queremos ser um pouco mais profundo, ou a origem da nossa identidade. A identidade de uma pessoa tem pelo menos três informações básicas, que é o nome, a filiação e a sua origem, ou onde a pessoa nasceu. Isso forma uma identidade. No nosso documento de identidade, o popular RG, nós temos ali o número de RG, que é o nosso cadastro. Hoje o RG no Brasil tem muito mais informações, mas essas três informações que falamos, o nome, a origem e a filiação, esta é a marca da identidade de uma pessoa. E sobre isso nós gostaríamos de falar um pouco com os irmãos. O texto que nós acabamos de ler, que está tratando, tem o seu ponto de contato a respeito da identidade de Jesus, ou seja, Jesus questiona os seus discípulos, né? Ele lança uma pergunta ali aos seus discípulos. Primeiro ele pergunta quem o povo diz ser o Filho do Homem, e logo na sequência Jesus faz a pergunta aos seus discípulos, perguntando a ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês veem em mim? Jesus estava trazendo uma questão de identidade. Ou seja, sobre esse tema, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 19, está tratando diretamente sobre a identidade do nosso Senhor. Esta é a informação mais importante. Jesus introduz uma questão singular que revela a diferença. Vai revelar a diferença entre os seus seguidores e os seus discípulos, levando ali uma chamada à igreja, conforme nós veremos no decorrer do texto. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus, neste momento, ele está situado cerca de 40 quilômetros ao norte da Galileia. Não sei se você tem o mapa de Israel aí na sua cabeça. Seria bom, sempre lá no final da sua Bíblia, sempre tem um mapa do Antigo Testamento, ou do período do Antigo Testamento, ou o mapa do Novo Testamento, ali na Galileia. Vale a pena você ter um pouco desse contexto na sua mente, que você vai entender um pouco mais do quanto Jesus andava. Mas Jesus está ao norte da Galileia. Lembram do Mar da Galileia, onde acontece a maior parte dos milagres do Senhor, dos sermões do Senhor? Ele está cerca de 40 quilômetros ao norte ali, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Filipe era o filho de Herodes o Grande. Ali Herodes, vocês devem saber sobre isso, ele era o César, ele era o imperador. César é título, né? Para nós César é nome, mas ali César é título, o título de imperador. E andando naquela região de Cesareia de Filipe, sendo a região de César, então
o nome quando nós falamos Cesareia, ou seja, região de César, de Filipe, ou seja, era uma homenagem ao filho do César Herodes ali, Filipe. Ali Jesus estava. Essa informação é importante, por quê? Porque nós estamos tratando de uma região que, apesar de fazer parte de Israel como um todo, ali do Estado de Israel, era uma região extremamente sob o domínio dos romanos, ou seja, era uma região gentia, onde os gentios é que dominavam, tinham todo o domínio ali, diferente, por exemplo, de Jerusalém. Ali, então, podemos dizer que a concentração de pensamento, a forma de ver, é gentia. E Jesus lança essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Sua pergunta contempla diretamente os seus seguidores, ou seja, contempla diretamente aqueles que não tinham um vínculo com o Mestre. Ele está buscando, são pessoas que estão buscando saciar a sua única e exclusiva vontade, os seus próprios interesses, seja os interesses de serem curados, fosse o interesse de ter as suas questões respondidas, ou muitos procuravam Jesus meramente por curiosidade, ou seja, eram seguidores, homens e mulheres que seguiam a Jesus, buscando os seus próprios interesses. E Jesus faz a pergunta ali: o que o povo diz, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E vem a resposta, no versículo 14 do capítulo 16 de Mateus, os discípulos respondem a Jesus. Uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros a Jeremias, e alguns dos outros, ou talvez um dos outros profetas. Perceba que a identidade de Jesus, percebida pelo povo, trazia uma comparação direta com os profetas. Ou seja, profetas, inclusive profetas que nós podemos compará-los como profetas que traziam juízo para a nação de Israel. Isto é um ponto muito importante que nós devemos perceber, porque a identidade percebida por aqueles homens não compreendiam a mensagem de salvação que Jesus estava trazendo. Pelo contrário, eles compreendiam mais uma mensagem de juízo, pois eles comparavam Jesus com profetas que eram extremamente voltados a isso. João Batista, Elias e Jeremias, entre outros eles poderiam falar. Lembrem-se que João Batista, ele foi morto decapitado. Ele foi decapitado por quê? Por causa da sua mensagem. Percebam que Elias, certo momento da história de Israel, lá no Reino do Norte, Elias ele foi chamado o perturbador de Israel, porque a sua mensagem era uma mensagem de juízo. Percebam que Jeremias, ele foi proibido de se chegar ao Reino do Sul, ali no reino de Judá, conforme nós conhecemos. Então, Jeremias foi proibido de se aproximar do rei de Judá. Por que ele foi proibido de se aproximar do rei de Judá? Por causa da sua mensagem, porque a sua mensagem era uma mensagem de juízo, de julgamento sobre a nação de Israel. E era essa identidade que as pessoas estavam enxergando de Jesus. As pessoas não estavam enxergando a salvação que Jesus estava trazendo. A visão do povo era uma visão que não identificava Jesus, porque os seus corações eram corações duros, corações voltados a um princípio de juízo. E que muitas vezes as pessoas ainda têm assim. Quando as pessoas encaram a fé cristã, ainda encaram a fé cristã ou um Cristo única e exclusivamente sobre o juízo. É evidente que há um juízo, mas é sobretudo a salvação que o Senhor busca, o que o Senhor quer que busquemos, quer nos alcançar para glorificar o seu santo nome. Jesus muda de nível. Perceba que Jesus muda de nível ao fazer a mesma pergunta, mas agora fazendo esta pergunta aos seus discípulos. No versículo 15 nós vemos: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta não é para aqueles que estão distantes. Agora a pergunta não é mais para os seguidores, a respeito do que os seguidores estavam pensando, mas a pergunta é para aqueles que estão diariamente caminhando com o Mestre. Esta pergunta eu quero lançar para você que tem frequentado a igreja, que tem andado com o Senhor. Quem você diz ser Jesus? Com isto, nós nos deparamos com a resposta de Pedro, que é uma resposta surpreendente, não simplesmente porque é bonita, é porque revela a identidade verdadeira de Jesus. Respondendo Simão Pedro, no versículo 16, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ao trazer essa resposta, Pedro está manifestando a identidade verdadeira de Jesus. Pedro está revelando quem ele é. Pedro está revelando da onde Jesus veio. Pedro está revelando Jesus é filho de quem? Quem é o pai de Jesus? Perceba o quão profunda é essa resposta. A resposta de Pedro é: tu és o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra transliterada do grego, ou seja, é uma palavra que a sua origem não é portuguesa, não é latina. A sua origem, ela é grega, Christus. Então, que tem o seu significado em ungido, o Messias. O Cristo declarado por Pedro, ele denota o chamado messiânico de Jesus. O Cristo denotado por Pedro, ele traz alusão à semente da mulher. O Cristo falado por Pedro, ele faz alusão ao sacerdócio eterno. O Cristo falado por Pedro traz alusão à raiz de Davi, ou seja, aquele que veio de Deus, aquele que vem do céu. Conforme nós falamos no início, identidade denota origem, e Pedro ali está declarando que Jesus é um homem, Jesus é o Deus, é o Filho de Deus que veio dos céus. Agora ele fala ainda: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, esta importante verdade narrada ou anunciada por Pedro, onde ele está apresentando a identidade de Jesus, onde demonstrado por Pedro ao reconhecê-lo como Filho de Deus. Irmão ou irmã, é muito importante que você tenha no seu coração o entendimento que quando um judeu falava que alguém era filho de Deus, não é como nós, a gente tem uma cultura onde todos são filhos de Deus, e na verdade não são. E quando Pedro está anunciando isso, que Jesus é o Cristo, e não apenas o Cristo, o Filho de Deus, ele está falando que Jesus é aquele que veio do céu, é a promessa de Deus encarnada nessa terra para manifestar a salvação aos homens, o Filho de Deus encarnado. No versículo 17, ao Jesus ouvir esta afirmação de Pedro, ele declara: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Esta afirmação traz felicidade, esta afirmação traz satisfação. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados, feliz é você, Simão Barjonas. Perceba que esta afirmação revela é uma revelação divina sobre o homem, é uma revelação sobre o fruto de um relacionamento que este homem agora passa a desfrutar com Deus, porque ele está falando: você é bem-aventurado porque Deus está falando com você, você é bem-aventurado porque Deus está tocando ou está tomando a tua vida. Esta afirmação não pode ser oriunda de um raciocínio humano. Esta afirmação, ela não é oriunda nem mesmo das emoções, ou seja, ela não pode vir da carne ou do sangue. Ela não pode ser fruto de algo natural. Pelo contrário, é uma revelação que tem a sua origem no Espírito, ou seja, do Espírito de Deus agindo e interagindo no homem. Então, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o próprio Deus se manifestando sobre a vida do Pedro, manifestando ali a identidade de Jesus para o mundo, para os seus discípulos ali naquele momento. Esta afirmação é o cerne da fé cristã e precisa ser reconhecida e precisa ser declarada constantemente por aqueles que creem. Por isso, formando assim, levando-nos assim para a identidade que o Senhor quer de nós. Quando nós declaramos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é uma declaração que nós fazemos no nosso batismo, não é uma declaração que nós fazemos uma vez na vida, mas é uma declaração que deve ser feita constantemente, porque quando nós afirmamos a identidade de Jesus Cristo, nós estamos afirmando a nossa identidade. Perceba no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Observe o versículo 17, o versículo anterior que acabamos de ler. Jesus fala assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, trazendo ali a identidade natural de Pedro. Simão Barjonas significa: tu és Simão, filho de Jonas. Perceba que todas as vezes que na Bíblia, todas as vezes que você lê na palavra de Deus, Bar, alguma coisa, a palavra Bar representa filho. Então, quando você vê o cego, por exemplo, Bartimeu, nós não conhecemos o nome deste cego, nós sabemos unicamente o pai dele.
por isso é chamado de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Bar-Jonas, como é falado aqui o nome do pai de Pedro, filho de Jonas. Perceba que Jesus agora está falando da sua origem natural. Mas agora, no versículo 18, diante de tão grandiosa afirmação, o Senhor fala para Pedro: também eu te digo, tu és Pedro. Pedro, no grego, é Petros, que significa pedra pequena. O Senhor revela uma nova identidade para Pedro, onde não apenas nele, mas nos seus sucessores, que ele edificaria a igreja do Senhor. Jesus iria edificar a sua igreja sobre Pedro. Jesus iria edificar a sua igreja sobre uma pedra pequena, sobre uma nova identidade para a vida de Pedro. Já não era mais o filho de Jonas, mas agora é sobre o Pedro, é sobre uma pedra pequena que Jesus edificaria a sua igreja, sobre essas pedras edificadas que nós conhecemos e chamamos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perceba que aí ele fala, a minha igreja. Mateus é o único evangelista que apresenta o termo igreja, onde o Senhor enfatiza claramente a minha igreja, mostrando que ele não é apenas o arquiteto, o construtor, mas ele é também proprietário e senhor dessa igreja. O Senhor olha para a sua igreja e não vê como algo que ele construiu, algo que ele simplesmente preparou, mas ele olha para a igreja e ele se vê como Senhor, e mostrando que a igreja é assenhorada, é cuidada, é zelada, é edificada por esse Cristo, por esse Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo grego usado para inferno, conforme nós lemos, é Hades, que significa morte física. A igreja deve se levantar contra o inferno, a fim de resgatar aqueles que caminham na morte, oriundo do pecado original. Agora Jesus está falando, olha, sobre esta pedra pequena, você, Pedro, é uma pedra, e eu vou edificar em você, eu vou edificar nas outras pedras que chegarão à minha igreja, e nessa edificação vocês terão autoridade para irem contra as portas do inferno. Agora vocês irão atacar as portas do inferno, vocês vão tirar aqueles que estão presos na morte, a morte do pecado, a morte longe de Deus, distante do Senhor, e é isto que o Senhor tem nos chamado. A afirmação de Pedro nos faz capazes de abrir as portas do inferno. Talvez as pessoas falam de portas ali, porta colar. Que porta você gostaria de abrir nessa noite? E se eu lhe falar que a porta do inferno está te esperando para você invadi-la, para que você possa abrir esta porta e possa conquistar as almas que estão mortas ali? É isso que o Senhor tem nos chamado. Versículo 19, ele diz, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro foi o precursor da pregação do evangelho para os judeus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 17, logo após a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ali no Pentecoste, a palavra do Senhor fala que Pedro se levantou e pregou naquele dia, e mais de 3.000 pessoas entregaram sua vida a Cristo. Então Pedro foi o precursor para tirar as pessoas que estavam no inferno, e metendo o pé na porta do inferno, e trazendo as pessoas para uma nova vida. Pedro foi o precursor, pregando o evangelho aos gentios. Perceba no capítulo 10, ainda o evangelho estava reduzido apenas para os judeus, mas o Senhor dá um sonho para Pedro, e Pedro é convidado para ir para a casa de Cornélio, e ali na casa de Cornélio, Pedro prega a palavra do Senhor, e Cornélio e toda a sua casa se convertem ao Senhor. Naquele dia há um grande batismo naquela casa, e Pedro escancara as portas do inferno, invade o inferno para tirar aqueles mortos, aqueles gentios que estavam mortos em seus pecados, para serem resgatados para Deus. Então o Senhor está falando, as portas do inferno não prevalecerão. Todas as vezes que nós pregamos o evangelho do Senhor, nós estamos fazendo uso da chave que abre as portas do inferno. Todas as vezes que deixamos de pregar o evangelho, nós estamos abrindo mão desta chave
que o Senhor concedeu à sua santa igreja para tirar as pessoas que estão presas no inferno, que estão presas na morte, longe de Deus. O que você tem feito, meu irmão? Você tem usado esta chave para abrir as portas do inferno e trazer as almas a Cristo? Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, quer seja oportuno ou não, pregue a palavra do Senhor. Você tem declarado esta verdadeira identidade de Cristo? Será que você está procurando um Cristo milagreiro? Será que você está procurando um Cristo para resolver os seus problemas? Qual é a identidade de Cristo que você tem enxergado para a tua vida? Nesta noite, eu lhe convido, entregue sua vida ao Senhor, confesse Jesus como o Cristo, como o Messias de Deus, como o Filho de Deus, como aquele que veio para salvar a humanidade. Qual é a tua identidade? A tua identidade é de um Simão, ainda longe do Senhor, o filho de Jonas, ou a sua identidade é de um Pedro, ou a sua identidade é de um Paulo, ou a sua identidade é de um homem que está construindo, que está sendo edificando a igreja de Cristo por meio do Santo Espírito de Deus. Este é o convite que nós temos para você nesta noite, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração. Se você quiser entregar sua vida a Cristo, meu irmão, certamente há a possibilidade de você conseguir o meu contato ou o contato do pastor Marco, e nós queremos falar com você. Coloque sua vida diante do Senhor, entregue sua vida a Cristo, e se você já é do Senhor, anuncie a palavra do Senhor, porque a chave está na tua mão. O que você ligar será ligado no céu, e nós não estamos falando das coisas que são fúteis, que são passageiras, mas sim daquelas que são eternas, e são as almas que são conquistadas para o Senhor. Oremos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Pai de amor, nós te damos graças, porque a tua palavra é santa, porque o teu amor nos constrange. Pai amado, nós queremos pedir que o teu Santo Espírito, assim como o Senhor tem falado comigo neste dia, fale com os meus irmãos, meus amigos que estão assistindo este vídeo, que esta ministração alcance os corações. Se alguém ainda não confessou Jesus como o Senhor de sua vida, que ele possa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Se ele já confessou, Senhor amado, que ele possa tomar posse desta nova identidade que ele recebe em Cristo Jesus e possa ser um apregoeiro, aquele que vá destruir as portas do inferno para tirar aqueles que estão presos nas mãos da morte de Satanás, Senhor. É em nome de Cristo que nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre todos aqueles que são filhos do Senhor e que declaram a filiação de Cristo Jesus, nosso Senhor, como Filho de Deus, agora e sempre. Amém. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Uma grande bênção está contigo. Fique ligado nas atividades da família Barueri. Certamente nós iremos ser instrumento do Senhor para edificar a sua vida. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe.